das mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, meu time em campo tem vitória assegurada. Campeão. Bom dia, pessoal. A bola rola, a torcida vibra, a torcida pede gol. E eu quero pedir para você, né? Quem vai fazer o grande gol é você. Se inscreva em nosso canal, TV X13, aperta o sino e dê um like. Agora você tem um canal especial, um programa especial, Bola de Meia, para divulgar o esporte, tá bom? Vamos aos resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem delongas. O Ituano venceu o Londrina por 3-1 em casa. O CRB perdeu em casa para o Juventude 2-1. O Avaí só empatou com o Vitória em casa 1-1. O Atlético Goianiense só empatou em casa com o Botafogo de São Paulo 1-1. A Ponte Preta venceu em casa o Vila Nova por 1-0. O Mirassol venceu em casa 1-0 o Criciúma. O Ceará conseguiu perder por 3-0 em casa para o Novo Horizontino. O Sport venceu o ABC por 4-1 em casa. A Tombense só empatou com o Guarani em casa 1-1. E o jogo Chapecoense contra o Sampaio Correia será hoje na Arena Condá às 8 da noite. A classificação da Série B está: primeiro Vitória, segundo Novo Horizontino, terceiro Vila Nova, quarto Criciúma, quinto Mirassol, sexto Botafogo, sétimo Atlético Goianiense, oitavo Guarani, o nono Sport, o décimo é o Ceará, o 11º é o Juventude, o 12º é o Ituano, o 13º é o Londrina, o 14º a Ponte Preta, o 15º Chapecoense, 16º Sampaio Correia. Na zona, o 17º é o Avaí, o 18º é o Tombense, o 19º é o CRB e o último é o ABC de Natal. Uma torcida hoje é toda a cidade, é o grande povo a te estimular, é o vovô Ceará. Em um jogo extraordinário ontem, na Neoquímica Arena, o Fluminense, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, reabilita o Corinthians ao perder por 2-0. E por que eu disse que o Fluminense era o segundo colocado? Porque a crônica esportiva brasileira, principalmente a paulista, não acreditando no potencial do Corinthians, seus atletas e comissão técnica, já dava como favas contadas a vitória do Fluminense sobre o Corinthians. Portanto, na classificação, o Fluminense tinha 13 pontos. Se vence o Corinthians, iria para 16. Então, fatalmente, com 16, era o segundo colocado. Então, no jogo das presumições, o segundo colocado perdeu para o Corinthians. Não vou dizer nem onde é que o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Então o potencial da equipe do Corinthians hoje é este: de uma equipe que está nivelada aos melhores na tábua de classificação do futebol brasileiro. Outra questão que eu quero deixar registrada aqui, antes, porém, contudo, eu quero pedir para você se inscrever, apertar o sino e dar o like, tá certo? E isso são fatos reais. A crônica esportiva paulista, uma certa época eu me lembro, o Corinthians era a quarta força, foi campeão paulista. Então tá cansada de queimar a língua. E não aprende.
É porque o Luxemburgo está velho. Agora, o camarada da Jovem Clã abre o programa enaltecendo o Luxemburgo. Não é queimar a língua? É triste, lamentável você vê um jornalismo tão medíocre feito por pessoas que se consideram profissionais e que não sustentam suas próprias opiniões. É por isso que este aqui é contra a opinião no jornalismo. Eu sou contra. Dias do conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra desfaldada, meu time em campo tem vitória segura. Vamos ao que interessa, resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Grêmio 2-1. O Fortaleza venceu o Vasco em casa 2-0. O Flamengo só empatou com o Cruzeiro, deu rolo danado, tá dando rolo danado e vai continuar dando rolo danado. 1-1 com o Cruzeiro. O Cuiabá empatou com o Coritiba 1-1. O São Paulo venceu o Goiás por 2-1. O Corinthians bateu o Fluminense por 2-0. O Internacional venceu o Bahia por 2-0. O Braga, tô cansado de falar 2-0. O Bragantino venceu o Santos também por 2-0. Ainda tem outro placar de 2-0 aqui. O Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras 1-1 e o Botafogo venceu o América de Minas Gerais por 2-0. Então, em vez de piorar a situação do Botafogo e melhorar das outras equipes, a coisa parece que desandou. Agora a diferença de pontos do segundo colocado para o primeiro é 5 pontos. Quer dizer, o próximo jogo do Botafogo é atirar aquilo na água. Isso, pode perder, pode fazer o que quiser. O resultado ainda vai continuar na liderança. Escute só. Primeiro o Botafogo com 21 pontos. Inacreditável. 8 rodadas, 7 vitórias, 1 derrota. Nenhum empate. Quem diria, né? O Botafogo de Mané Garrincha, Botafogo de Jairzinho, voltando à crista da onda. E ainda não é valorizado. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se terminar a primeira fase da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Alexandre, ele pode dar até uma sossegada na segunda fase, não é verdade? Eu já vi essa história com o Corinthians, tá certo? Com o Corinthians. Segundo colocado, Palmeiras com 16 pontos. Em terceiro, São Paulo com 15 pontos. Em quarto, Clube Atlético Mineiro com 14 pontos. Em quinto, o Grêmio com 14 pontos também. O Cruzeiro é o sexto com 13 pontos. O Flamengo chegou aos 13, sétimo com 13 pontos. O Fluminense é o oitavo com 13 pontos. O nono é a Fortaleza com 13 pontos. E o Bragantino encostou também com 13 pontos. Então, ó, quem fizer 16 pontos aqui primeiro vai para segundo colocado, junto com o Palmeiras. É brincadeira, o campeonato gostosíssimo desse ano. O 11º é o Clube Atlético Paranaense com 12. Aí depois vem o Santos, o Internacional, o Corinthians é o 14. Cuiabá, Bahia, Goiás, Vasco, América e Curitiba. O programa Bola de Meia vai ficando por aqui. Quero agradecer. Deixamos aí anotar todos os resultados. E agora nós pedimos para você se inscrever, apertar o sino e dar um like no canal TV X13 e também no canal Jaque TV Brasil, tá bom? Que Deus os abençoe. Uma boa semana para todos. Programa de esporte todos os dias aqui, tá? Para você. Tchau, fui. Tua torcida hoje é toda a cidade, é o grande